Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Sistemas Computacionais. Tema Linguagem de Montagem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a linguagem de montagem, tá? Nós vamos entender aí as partes que compõem uma instrução de montagem. A professora Alessandra Alanes Macedo é uma mulher de pele clara, cabelos loiros e cacheados, está com uma blusa rosa de mangas pretas e fone de ouvido preto. Ela é vista do peito para cima, de costas para aparelhos de academia e janelas com persianas. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a imagem reduzida da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. A estrutura de sentença da linguagem de montagem, ela tem basicamente 4 elementos. O rótulo, o mnemônico, os operandos ou operando e uma seção de comentário, caso seja necessário. Novo slide com o título Linguagem de Montagem e a figura 3.1, Estrutura da sentença da linguagem de montagem. Abaixo, lado a lado, estão os elementos rótulo, mnemônico, operando ou operandos e comentário. Cada elemento tem uma informação abaixo. Rótulo, opcional. Mnemônico, nome do opcode ou nome da diretiva ou nome da macro. Operando ou operandos, 0 ou mais. Comentário, opcional. Fonte, Stallings, 2010, página 584. Então, aí, como vocês estão vendo na figura, você tem o rótulo e o comentário, que são opcionais, e o nome simbólico, né, o mnemônico e o operando, né? Então, você pode ter 0 ou mais operando, e aí o nome simbólico, você tem aí um opcode, ou nome de diretiva aí, que é o que vai estar escrito nessa parte. Então, é nessa sequência como aí está apresentado na figura. Vamos agora falar de cada uma dessas partes. O rótulo, ele permite que o montador defina como equivalente ao endereço para o qual vai ser carregado aí o primeiro byte do código objeto gerado por uma instrução. Então, ele é o identificador da instrução ou de uma constante, né? E aí, o que ele vai fazer é que isso vai equivaler ao endereço aí onde isso vai ser carregado. O rótulo, ele pode ser usado tanto como endereço como dado, né? Como dados no campo endereço de uma outra instrução. Então, aí, os rótulos, eles têm a função de desvio, né? Como nesse exemplo aí, você tem uma instrução de desvio. Nessa instrução, você tem aí um rótulo L2, você tem o nome simbólico, que é o sub, né? AX e EDX, né? Esses são os operandos. Então, o que você quer dizer com essa instrução, né? Com essa linha? Subtrai o conteúdo do registrador EDX do conteúdo do registrador, né? EAX, e armazena no resultado em EAX, tá? Como que eu sei, né? O opcode aí sub, né? É a instrução de subtração, tá? Na próxima linha, você tem aí um outro comando, que é jump L2, né? Então, significa pula para L2. Então, nesse exemplo, o programa, ele vai continuar nesse laço aí, fazendo essa subtração, né, até que o resultado seja 0 ou negativo. Então, quando a instrução JG, né, jump, é executada, e se o resultado é positivo, o processador coloca o endereço equivalente ao rótulo L2 lá no contador de programa, lá dos nossos registradores, do nosso processador. Por que a gente usa rótulo, né? O rótulo, ele possibilita que a posição do programa, né, ela consiga ser localizada mais fácil, né? E também o rótulo, ele pode ser movido, né, com facilidade se a gente precisar corrigir um programa, né? O montador automaticamente muda o endereço de todas as instruções que usam aquele rótulo, né? Que estão naquele rótulo, quando esse programa aí for remontado. O programador também não precisa fazer cálculo de endereço de memória
né? Apenas ele o usa quando ele tiver necessidade. O mnemônico, ele é o nome da operação ou da função da sentença ali da linguagem de montagem. Ele vai identificar a operação ou a função, né? E no caso de instrução de máquina, esse mnemônico, nome simbólico, né? Ele vai estar aí associado ao opcode aí que é correspondente, né? Então, ele pode corresponder a uma instrução de máquina, né? Associado por esse opcode, ou uma diretiva aí do montador, ou mesmo uma macro. Os operandos, que são a próxima seção, eles servem para especificar dados necessários para a operação. Então, naquele nosso outro exemplo, a gente tinha o mnemônico, ou o nome simbólico, ou a instrução sub, né, de subtrair, e aí a gente tinha os operandos, né, que eram os dois registradores, né. Então, para que eles serviam, né? Para especificar os dados que a gente vai usar nessa operação de subtração, tá? Uma sentença da linguagem de montagem inclui 0 ou mais operandos, e cada operando identifica aí um tipo de referência, né? É um valor aí que é imediato, né? Um registrador ou uma posição de memória. A linguagem de montagem, ela fornece convenções aí para você distinguir os 3 tipos de referência de operando, né? A gente vai ver em próximas aulas, e indicar esse modo aí de endereçamento. Novo slide com o título Exemplo e a figura 3.2, registradores de execução de programa do Intel x86. Há 2 tabelas. A primeira é maior, representa registradores de uso geral, dividida ao meio por 2 colunas e com 8 linhas. No vértice superior esquerdo da tabela, 31 e no direito, 0. Fora da tabela, no lado direito, informações referentes a 16-bit e 32-bit correspondentes a cada linha. Na primeira coluna, todas as linhas estão vazias. A segunda coluna é subdividida nas 4 primeiras linhas. Na primeira linha, segunda coluna, AH na primeira célula, AL na segunda célula. Para 16-bit, AX. Para 32-bit, EAX000. Na segunda linha, segunda coluna, BH na primeira célula, BL na segunda célula. Para 16-bit, BX. Para 32-bit, EBX011. Na terceira linha, segunda coluna, CH na primeira célula, CL na segunda célula. Para 16-bit, CX. Para 32-bit, ECX001. Na quarta linha, segunda coluna, DH na primeira célula, DL na segunda célula. Para 16-bit, DX. Para 32-bit, EDX010. Na quinta linha, colunas vazias e informação apenas para 32-bit, ESI010. Na sexta linha, colunas vazias e informação apenas para 32-bit, EDI111. Na sétima linha, colunas vazias e informação apenas para 32-bit, EBP101. Na oitava linha, colunas vazias e informação apenas para 32-bit, ESP100. A segunda tabela do slide tem uma coluna e 6 linhas. Está alinhada à direita, abaixo e com a mesma largura da segunda coluna da primeira tabela. No vértice superior esquerdo, o número 15 e no direito, 0. Fora da tabela, ao lado direito de cada linha, os itens de cima para baixo: CS, DS, SS, ES, FS, GS. Fonte: Stalins, 2010, página 585. Nessa figura, né, vocês vão ver aí que para um arquitetura de propósito geral do x86, né, e aí os operandos, eles vão
vão ser chamados pelos nossos aí códigos em ACM, né? Os operados aí com esses registradores.